Estamos começando mais um programa Show de Saúde aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. É um prazer podermos levar mais um pouco de informação a respeito do que há de mais importante e relevante em saúde para todos vocês que estão nos assistindo. Esse programa acontece todas as terças-feiras, ao vivo, a partir das 19 horas, e ele reprisa às quintas-feiras, às 8 horas da manhã e aos sábados, às 14 horas. Vocês podem enviar suas perguntas, participarem do programa, tirando suas dúvidas, que nós estaremos aqui pronto para tentar elucidar e auxiliar todos vocês que estão acompanhando o programa Show de Saúde. Vocês podem assisti-lo também pelas nossas redes sociais, através do Facebook da TV Mato Grosso e aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Hoje temos um convidado mais do que especial, Dr. Cleberson Queiroz, médico oncologista clínico, doutor em oncologia pela Universidade de Liverpool, Inglaterra, que vai falar um pouquinho mais para a gente a respeito do Outubro Rosa. Como eu falei no programa passado, esse é o mês dedicado às mulheres. Então nós vamos concentrar todas as edições do programa Show de Saúde em levar o que há de informação a respeito de um tema tão importante, tão relevante, que é o câncer de mama. Boa noite, Cleberson. Boa noite, Walid, meu amigo de muitos anos, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje, tendo a oportunidade de falar de um tema tão importante num mês tão especial para a gente. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação, por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado do seu tempo, que eu sei que é precioso, para vir aqui falar um pouquinho para todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham já o programa Show de Saúde há um bom tempo e que realmente a gente tenta levar o que há, sempre deixando, trazendo os melhores profissionais do nosso estado para poder levar o que há de melhor informação a respeito de temas importantes para a nossa sociedade. Esse é o nosso compromisso. É o compromisso de, além do dever que nós temos como médicos nos nossos consultórios, nossas clínicas, nossos hospitais, é através dessa oportunidade de estarmos de frente da TV, levarmos o que há de melhor em informação, para que as pessoas em casa, as pessoas que estão no trabalho, nos assistindo, possam se alertar para alguns problemas e algumas situações que, de repente, isso pode evitar, isso pode melhorar a qualidade de vida delas e evitar problemas futuros. E, mais uma vez, você, meu amigo de muitos anos, um profissional que a gente tem um respeito muito grande por toda a sua experiência profissional e toda a sua capacidade, por tudo que você correu atrás e colheu os frutos agora, como um grande oncologista, nada mais do que oportuno, Cleberson, num mês que fala-se de câncer de mama, onde o oncologista clínico tem uma importância muito grande, muito relevante no tratamento dessas mulheres, em trazê-lo aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá? Então eu gostaria que você começasse falando um pouquinho para essas pessoas que estão nos assistindo em casa, o que significa o Outubro Rosa? O que vem a ser, quando começou essa história da campanha do Outubro Rosa? O porquê dessa massificação, dessa tentativa de realmente a gente tentar levar mais informação para as mulheres, para que a gente possa realmente diminuir os resultados ruins de uma doença que realmente afeta milhares de pessoas no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Perfeito. O Outubro Rosa ele começou quase que por acaso, né? Começa como um movimento nos Estados Unidos nos anos 90, né, onde nos Estados Unidos tem várias ONGs, né, várias organizações não governamentais que militam nessa área de combate ao câncer de mama e de outros cânceres também. E lá nos Estados Unidos tem uma fundação muito grande chamada Susan Komen. E essa fundação ela começou nos anos 90 a promover eventos, como corridas, como bailes, eventos beneficentes. E ali surgiu a ideia do laço rosa, né? Eles começaram pela primeira vez a usar aquele laço que eles adaptaram a partir das campanhas contra o HIV, né? Que usavam um laço vermelho. Então eles usaram um laço rosa e começaram a massificar aquele laço rosa em todos os eventos daquela ONG. E como é uma ONG muito importante nos Estados Unidos, aquele movimento foi crescendo naquele país nos anos 90. E, a partir de um certo momento, isso saiu das fronteiras do país e começou a se espalhar pelo mundo todo. Aqui no Brasil, a ideia do Outubro Rosa, ela chega por volta de 2010. Né? E desde então, cada ano que passa, isso se massificou mais.
A gente tem várias organizações não governamentais no Brasil que fazem do Outubro Rosa um momento de conscientização das mulheres. Várias entidades médicas assumiram isso também, e hoje a gente vê que até a mídia ela já adotou isso como uma coisa assim, do seu calendário. Todo outubro, assim, a gente já vê que a mídia ela demanda da gente, as palestras, né, as participações nos programas. E como você disse no começo, para a gente, profissional da área de saúde, também é nossa obrigação trabalhar com a educação em saúde, oferecer informação de qualidade para as pessoas, e o seu programa está de parabéns por estar dando essa oportunidade. Eu acho que quem está nos assistindo vai ter aí alguns minutos onde vai poder tirar muitas dúvidas, e eu fico à disposição para responder. É isso aí, obrigado, Cleberson. E realmente o nosso intuito, a finalidade do programa é essa mesmo, entendeu? É a gente tentar ajudar, levar informação realmente de qualidade, informações sérias a respeito das doenças que a gente discute aqui, das patologias, dos problemas que podem agravar o nosso quadro de saúde, para que as pessoas fiquem alertas em casa, para que elas possam, entendeu, realmente usar dessas informações em seu benefício. Perfeito. Né? Então, assim, e a partir desse momento, em 2010, como você falou, a gente começa a cada vez mais ganhar corpo aqui no Brasil, né, em termos de campanha de prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é uma doença prevenível? É uma doença que tem como as mulheres prevenir? Porque quando a gente fala prevenção, é você tomar condutas e atitudes que te evitem desenvolver a doença. Aí a pergunta que eu te faço, você é um oncologista, você sabe que tem fatores genéticos, hereditários que podem estar relacionados a isso aí, mas é uma doença prevenível? Bom, essa pergunta é muito boa e que permite a gente tirar uma dúvida das pessoas, né? Alguns tipos de câncer, eles têm fatores de risco muito claros. Por exemplo, o câncer de colo de útero, ele em quase 100% dos casos, é causado por uma infecção de um vírus, pelo HPV. Então, a vacinação das meninas entre 9 e 14 anos contra o HPV praticamente elimina a possibilidade de desenvolvimento de câncer de colo de útero. Mas o câncer de colo de útero é uma exceção. São pouquíssimos os cânceres que têm um fator de risco identificado que você pode atacar aquele fator de risco. E um fator de risco de peso. De peso. Que vem por sinal, perfeito, né? É o principal fator de risco. É o principal, é. Uhum. No caso do câncer de mama, como é o caso da maioria dos tipos de câncer, é uma doença multifatorial. Ela não é causada por um fator, ela é causada por um conjunto de fatores. Alguns desses fatores são modificáveis, então são preveníveis, mas a maioria deles não é prevenível, não é modificável. Vou dar um exemplo. A gente sabe que dieta, por exemplo, uma dieta ruim, com muita gordura saturada, com muito alimento embutido, a obesidade, o sedentarismo, todas essas coisas aumentam o risco de câncer de mama. Mas qual é a proporção do número de casos de câncer de mama que são causados por isso? O estimado é que é em torno de 30%. Então, o que a gente pode dizer é que, tendo um estilo de vida saudável, a gente previne 30% dos casos de câncer de mama. E os outros 70%? Os fatores de risco para esses outros 70% são fatores que a gente não consegue necessariamente prevenir. Por exemplo, a mulher que menstrua muito jovem, menstruar muito jovem é um fator de risco para câncer de mama. A mulher que tem a menopausa muito tarde, ter a menopausa muito tarde é um fator de risco para câncer de mama. A mulher que não tem filhos ou tem poucos filhos, isso é um fator de risco para câncer de mama. Então, ao contrário, a mulher que menstrua muito tarde, ou que tem a menopausa muito cedo, ou que tem muitos filhos, tudo isso protege para o câncer de mama. Mas não é prático, não é possível que a gente modifique isso pensando em mudar o risco de câncer de mama. Então, assim, a gente consegue prevenir 30% dos casos de câncer de mama tendo um estilo de vida saudável. No Outubro Rosa, uma das coisas que a gente mais enfatiza é a história dos exames de rastreamento, por exemplo, a mamografia. A mamografia, ela não é um exame que permite prevenir o câncer de mama. Ela é um exame que permite diagnosticar precocemente.
Então, quando a gente fala das mulheres não deixarem de fazer a sua mamografia, o que a gente está buscando é o diagnóstico precoce, que no caso do câncer de mama é quase igual à cura, né? Um diagnóstico muito precoce tem uma altíssima chance de cura. Então, existe realmente essa situação de nem sempre dá para prevenir. Então, quando a gente não pode prevenir, a gente tem que tentar descobrir o mais cedo possível, que isso aumenta as chances de não ter complicações, de tratamentos mais brandos e de não ter nenhum problema futuro com a doença. Acho que você bateu bem num ponto que eu acho que é o principal, é o primordial com relação à qualidade de vida. Estilo de alimentação, prática de atividade física, entendeu? Isso não é só para o câncer de mama. Perfeito. Né? Você sabe, você trata o câncer, não só câncer, você trata vários tipos de câncer, você sabe que isso é fator de risco para várias doenças, não só para o câncer também. Não só para o câncer, entendeu? outras doenças também. Outras doenças inflamatórias do modo geral. Isso gera muita inflamação. E a causa de tudo, nós sabemos que é a inflamação. Perfeito. O câncer é gerado por uma inflamação. Perfeito. Então, ou seja, é uma doença que adora tudo que você falou. Né? Adora obesidade, gordura saturada, adora açúcar. Perfeito. Entendeu? Tem uma predileção muito grande por fluidos ácidos e não pelo pH alcalino. Então, ou seja, é uma doença que, de um modo geral, pode ser prevenível nesse aspecto, como você falou, e eu concordo plenamente. E eu acho que tá a conscientização, principalmente das mulheres, porque nós estamos falando em câncer de mama, em realmente usar, entendeu, todo esse conhecimento de saber que um estilo de vida mais saudável, uma alimentação saudável e a prática de atividade física e tudo mais pode poupá-la em 30%. Sim, não é um número pequeno, é um número considerável. Né? É considerável. Mas, Cleberson, e com relação a... Você falou que a mamografia é o exame que vai ajudar a diagnosticar, mas ele está indicado em todas as mulheres, a todas as situações? Ou seja, quem é a mulher que é candidata a fazer mamografia, a partir de que momento ela deve ser submetida a uma mamografia, entendeu? Porque você, como oncologista clínico aqui, na verdade, você já recebe o paciente com um diagnóstico, né? Porque essa paciente geralmente passou pela ginecologista ou pelo seu ginecologista, foi avaliada, o colega pediu o exame de rastreamento, que no caso é a mamografia ou uma ultrassonografia, ou às vezes até uma ressonância magnética de mamas, para poder avaliar melhor. Mas você, como oncologista, você vai lançar mão de que mais tipos de exames para auxiliar essas mulheres? Perfeito. Assim, quando a gente fala de rastreamento, a gente está falando de oferecer exames para a população saudável. Sim. Né? Sempre que a gente falar de rastreamento, nós não estamos falando, isso é importante esclarecer, da mulher, por exemplo, que tem alguma alteração na mama. Né? Aí já não é mais rastreamento. Uma suspeita diagnóstica, ou já tem o diagnóstico. Então, quando a gente fala outubro rosa, bate muito em cima da questão da mamografia, a gente está falando da mulher sem nenhuma alteração na mama. Para essa mulher, ela tem um risco médio de câncer de mama, quer dizer, aquele risco que a população toda tem. Então, o que a gente sabe é que o exame que resulta em benefício para a população em geral é a mamografia. Então, o exame de rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Ponto. A partir de que idade? Aqui é um ponto importante, porque para quem lê sobre esse assunto, vai encontrar em alguns lugares falando de 40 anos, alguns lugares falando de 45, alguns lugares falando até de 50 anos. Por exemplo, o Ministério da Saúde recomenda a mamografia dos 50 aos 69 anos. Né? E o intervalo que o Ministério da Saúde recomenda é de 2 em 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, recomenda as mamografias a partir dos 40 anos. E a periodicidade seria anual. Por que essa diferença? Porque existem, na verdade, estudos que mostram benefício tanto para o exame a partir de 40 anos todo ano, quanto o mesmo benefício, a mesma magnitude de benefício para o exame feito a partir dos 50 anos. Então, não está errado em nenhum lugar. Existe essa diferença de recomendação, mas ela é baseada na diferença em que aquela entidade se baseou para fazer a recomendação. As duas estão corretas. O que a gente sabe é que não vale a pena, em sentido de rastreamento,
fazer mamografia abaixo da idade de 40 anos? Isso é uma pergunta frequente das mulheres. Porque, eventualmente, o câncer de mama ele pode se desenvolver em mulheres mais jovens que 40 anos. Não é impossível aos 35, aos 33 anos. E sempre que tem um caso desses, né, de um caso de mulher mais jovem com câncer de mama, as pessoas se preocupam e dizem, por que a gente não faz mamografia desde sempre, desde 20 anos, desde 25 anos? E a explicação é que a mamografia, ela é um raio-x, ela é um raio-x da mama, comprimida no aparelho. E o raio-x, ele não é muito bom para a mama muito densa, para a mama muito firme. Então, a mulher mais jovem, abaixo de 40 anos, ela tem uma mama densa demais para a mamografia ser um bom exame. Então, acaba que fazer mamografia antes dos 40 anos, se o exame for normal, não quer dizer que ele necessariamente é normal. Se ele for alterado, não quer dizer que ele necessariamente é alterado. Ele tem muitos falsos positivos e falsos negativos. Então, em resumo, o exame não é bom abaixo dos 40 anos. O que é recomendado abaixo de 40 anos? A avaliação anual da mama pelo ginecologista. Porque o ginecologista, ele é treinado para fazer o exame físico da mama. Então, nessa mama mais densa, que a mamografia não é muito precisa, o exame clínico do ginecologista é mais preciso. Então, se na avaliação do ginecologista é encontrado alguma alteração, a partir daí é que vão ser solicitados exames complementares, que pode ser inclusive a própria mamografia, mas frequentemente é feito ultrassom de mama, porque o ultrassom ele não sofre essa interferência da densidade, da firmeza da mama. Então, basicamente, mamografia a partir dos 40 anos, antes disso, consulta anual com o ginecologista com o exame clínico das mamas. As mulheres que vão no ginecologista, às vezes se preocupam muito com o exame preventivo do câncer de colo de útero, com Papa Nicolau. Tem que fazer o exame físico da mama também na avaliação do ginecologista, porque ele é treinado para identificar alterações nesse momento. A partir de um exame alterado, seja o exame físico do ginecologista, ou seja, um exame de rastreamento com alguma alteração, aí vai ser necessário outros exames. E qual exame vai depender de cada caso. Por exemplo, na mama mais densa, normalmente o exame complementar é ultrassom. E às vezes é o único exame necessário. Na mama menos densa, se a mamografia fica em dúvida, frequentemente a gente tem que usar a ressonância magnética, que é um exame que normalmente a gente usa ou quando já tem uma suspeita, né, já tem alguma alteração ou no exame físico ou na mamografia, ou às vezes a gente usa a ressonância como exame de rastreamento. Em que casos? Em casos de risco muito elevado de câncer de mama. Por exemplo, nos casos de câncer familiar ou hereditário, né? Quando a gente tem uma história, um diagnóstico de uma síndrome de câncer hereditário naquela família, talvez o exame melhor para o rastreamento não seja a mamografia, seja a ressonância. Então, enfim, o mais importante é procurar um médico se tiver dúvida, porque cada caso pode requerer um exame diferente. Ou também no caso de mulheres que usam prótese mamária, né? Implante de mamário, né? De prótese, também, né? também. Porque hoje é muito comum as mulheres fazerem uso. Isso é importante dizer, né? É uma preocupação da mulher que tem prótese ou que pretende colocar prótese mamária, se isso causa câncer de mama, né? Poderia ser uma pergunta já para a gente estar respondendo, né? E não tem nenhuma associação de prótese de mama com câncer de mama, né? O que existe é a associação de prótese mamária com um tipo raríssimo de câncer, que é um linfoma associado à prótese mamária. Mas ele é tão raro que, assim, não é recomendado que se deixe de fazer por causa disso. É uma ocorrência muito rara. Mas o câncer de mama não, ele não é associado com prótese mamária. E a prótese mamária, ela não atrapalha o diagnóstico, né? Como ela é colocada atrás da glândula, em muitos casos ela até facilita a palpação de lesões. Então não tem nenhuma associação com prótese de silicone com ocorrência de câncer de mama. Bom, Cleberson, nós vamos ter que fazer um breve intervalo agora, até porque nós vamos iniciar o programa eleitoral gratuito, mas daqui a pouquinho a gente volta com o programa Show de Saúde, com o Dr. Cleberson Queiroz, falando sobre câncer de mama, outubro rosa.
sou Andréia Oliveira, do Alphaville Buffet, e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais. Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas. Um espaço maravilhoso, com ar-condicionado central e toda a estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora!
Olá, eu sou Andréia Oliveira do Alphaville Buffet e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais. Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas, um espaço maravilhoso com ar-condicionado central e toda estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha. Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. Oi gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Olá, eu sou Andréia Oliveira do Alphaville Buffet e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais.
Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas. Um espaço maravilhoso com ar-condicionado central e toda estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha. Boa noite, estamos de volta com o programa Show de Saúde, aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Hoje estamos recebendo o Dr. Cleberson Queiroz, médico oncologista, com doutorado pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, que está nos dando informações importantíssimas e uma belíssima aula a respeito de câncer de mama. Como eu falei no início do programa e como eu disse na edição passada, esse mês é dedicado ao Outubro Rosa, ao mês de prevenção do câncer de mama. Então, nós estamos dedicando todas as edições desse programa, desse mês, ao cuidado da mulher. Tá? E nada melhor do que trazer profissionais competentíssimos dentro do nosso estado, que têm propriedade em falar sobre câncer de mama, tanto na prevenção quanto no tratamento dessa doença que atinge milhares de mulheres no mundo todo. Tá? Cleberson, mais uma vez, obrigado por participar do nosso programa, por ter aceitado esse convite. E dando continuidade ao que a gente estava conversando, né, nós tivemos aí um intervalo mais longo hoje por conta do programa gratuito eleitoral. Nós estávamos falando do rastreamento do câncer de mama. E você, eu acho que você esgotou tudo que se fala, tudo que se tem hoje em termos de exames de rastreamento, quem são as mulheres que são candidatas a iniciarem esse tipo de rastreamento para saber se tem ou não, entendeu? Mas nós temos um caso interessante, que foi daquela atriz famosíssima no mundo todo, da Angelina Jolie, Cleberson, que eu queria que você nos explicasse um pouquinho qual a sua opinião a respeito do que a Angelina Jolie, por que ela tomou aquela conduta. Nós sabemos que existe um fator aí hereditário, se eu não me engano, um fator genético que ela descobriu, entendeu? E foi por conta disso que ela tomou essa medida tão radical. Qual é a sua opinião como oncologista a respeito dessa conduta? Correto. Só explicando, né, para quem está nos assistindo, isso, se não me engano, foi por volta de 2013 que isso aconteceu. A Angelina Jolie, ela anunciou, ela já tinha feito, né, ela anunciou publicamente que ela tinha decidido retirar as 2 mamas, preventivamente, para não ter câncer de mama. E quando ela fez isso chocou, basicamente, ali a comunidade de Hollywood, ali, por que ela tinha feito isso, né? E, na época, ela justificou que ela tinha um histórico familiar de câncer de mama, ela tinha perdido a mãe com câncer de mama e uma tia com câncer de mama, né, uma tia materna. E ela
havia feito um exame que havia mostrado que ela, Angelina Jolie, tinha uma mutação genética que praticamente a condenaria a desenvolver câncer de mama em algum momento da vida. E por isso, ela tomou essa decisão radical de retirar, fazer uma mastectomia bilateral, preventivamente, sem nunca ter tido nenhuma doença. Passado esse choque inicial, esse é um assunto que começou a ser muito discutido, né? No mundo todo. Isso, hoje em dia, é discutido nos nossos consultórios, né? O que ela fez, está certo, está errado? Quando ela fez, a gente na oncologia ainda não tinha um entendimento tão bom como a gente tem hoje do que são essas mutações genéticas que causam câncer. Então, vamos explicar o que é o conhecimento que a gente tem hoje, né? Hoje a gente sabe que a imensa maioria dos casos de câncer, de modo geral, e também câncer de mama, a imensa maioria não é causado por nenhuma alteração hereditária. Não é causado por nenhuma mutação da família que passa de pais para filhos. A maioria dos casos ocorre por acaso, pela junção de todos aqueles fatores que a gente discutiu no bloco anterior, né? Hábitos de vida, questões hormonais, questões pessoais, infecções, né? Mas a gente também aprendeu que cerca de 10% dos casos de câncer, eles são causados por mutações genéticas presentes na família. E esse era o caso da Angelina Jolie. A mãe dela, a tia dela e ela tinham uma mutação em um gene, no caso dela, esse gene se chama BRCA, é um gene muito conhecido na oncologia e na comunidade de câncer de mama, e é uma mutação que ela, quando presente, carrega um risco de câncer de mama de 80%. Ou seja, a mulher que tem aquela mutação, ao longo da vida, ela tem 80% de chance de ter câncer de mama. Não só isso, ela tem cerca de 40% de chance de ter câncer de ovário. Então, além do risco de câncer de mama, existe o risco de câncer de ovário. Então, quando a Angelina Jolie tomou aquela decisão, ela foi considerada um pouco polêmica. Mas hoje, olhando pelo conhecimento que se acumulou de lá para cá, a gente pode dizer que a decisão dela não foi uma decisão errada, né? A gente sabe que 10% dos casos de câncer de mama são causados por mutações, especialmente nesses genes BRCA1 e 2, e a mulher que tem essa mutação, ela tem um risco muito elevado. Então, quando essa alteração ela é identificada, a gente precisa discutir com a mulher as opções que ela tem. Ela tem algumas opções de tentar se prevenir da ocorrência de câncer de mama. Uma delas é fazendo a cirurgia preventiva, como a Angelina Jolie fez. Não é uma decisão errada, embora seja uma decisão radical. Tem outras opções? Tem. Por exemplo, o uso de medicamentos, existem medicamentos que reduzem pela metade o risco de desenvolver câncer de mama. Então, para algumas mulheres, elas podem se sentir tranquilas usando medicamentos, sabendo que o risco reduziu pela metade, mas ainda temos a outra metade do risco, né? A outra opção é não fazer nem cirurgia, nem nenhum tratamento medicamentoso, mas fazer um rastreamento mais rigoroso. No bloco passado eu disse, o exame padrão de rastreamento é a mamografia. Mas, por exemplo, em mulheres que têm diagnosticado mutações nesses genes, por exemplo, o BRCA, o rastreamento dessas mulheres é com ressonância magnética, não é com mamografia. Então, uma opção pode ser não fazer cirurgia, não usar remédios, mas fazer um rastreamento mais rigoroso. Isso também pode trazer o benefício. Qual o benefício? De evitar que ela tenha câncer de mama? Não. De fazer o diagnóstico precoce, caso ela desenvolva, e isso aumenta as chances de cura dela. Então, esse tema, né, de câncer hereditário é um tema que está bastante na moda, está se falando bastante dele a partir de 2013 para cá, né, na mídia leiga, o tempo todo a gente está vendo notícias de mulheres que fizeram também a mesma escolha da Angelina Jolie. Então, a gente precisa também esclarecer que essas mutações, elas são a exceção. A maioria das mulheres que desenvolve câncer de mama, elas não desenvolveram câncer de mama porque elas têm mutação. 90% desenvolveram o que a gente chama de câncer esporádico, aquele que ocorre por múltiplos fatores. Então é comum, às vezes, no nosso consultório, que uma mulher que chega com diagnóstico de câncer de mama, sabendo dessas histórias, ela pergunta, doutor, tudo bem, eu tenho que fazer
esses tratamentos, eu tenho que fazer a cirurgia, às vezes eu tenho que fazer a quimioterapia. Mas e o teste genético da Angelina Jolie? Eu não tenho que fazer? Essa é uma pergunta frequente das pacientes para nós. E para a maioria das pacientes, a resposta é não. Porque a gente tem como avaliar pela história pessoal e familiar daquele indivíduo, daquela paciente no caso, se ela tem um risco de ter um câncer hereditário. Por exemplo, a mulher que chega com seus 50 anos, com um diagnóstico de câncer de mama, está preocupado com a filha, está preocupado com a irmã, porque sabe que existe essa possibilidade de câncer hereditário, e ela quer fazer o teste genético. Mas a gente analisando o caso dela, a gente percebe que ela desenvolveu um câncer de mama numa idade média, numa idade que não é incomum desenvolver câncer de mama, que é por volta dos 50, 60 anos. A gente pergunta da história familiar dela. Não, ela não tem casos de câncer de mama na família. Ou às vezes ela até tem um outro caso de câncer na família, mas é de uma família muito numerosa, tem muitas mulheres na família. Se você tem uma família muito grande, tem 20 mulheres, tem lá 15 primas, 4 irmãs, a chance de ter 1 ou 2 casos de câncer na família, infelizmente, não é pequena. Então, dependendo da história, a gente já consegue excluir essa possibilidade. Por outro lado, qual é a mulher onde a gente tem uma suspeita maior de ser um câncer hereditário e, portanto, a gente precisa fazer o teste genético? São aquelas mulheres que desenvolvem câncer de mama muito precoce, em idade muito precoce. O que é idade muito precoce, Dr. Cleberson? Eu diria assim, abaixo de 35 anos. Todo caso de câncer de mama abaixo de 35 anos, por si só, isso é suspeito de repente, ser uma síndrome de câncer hereditário. E, como eu disse, a mulher que tem uma história familiar muito rica em câncer de mama. A minha mãe teve, a minha tia materna teve, caso da Angelina Jolie. Isso já aumenta muito a suspeita, né? A minha mãe teve, 2 primas minhas tiveram. Opa, isso já aumenta muito a suspeita. Então, se a gente tem esses 2 fatores, um câncer numa idade muito precoce e muitos casos de câncer na família, esse é o caso suspeito de ter alguma mutação genética na família que predispõe ao câncer hereditário. E aí, dependendo dos tipos de câncer da família, é indicado um teste genético do tipo A, um teste genético do tipo B, então não é um único teste também que dá o diagnóstico de tudo. Isso é um mapeamento genético que você pediria? Isso, na verdade é assim, hoje em dia a gente tem no mercado, quando a gente fala teste genético, a gente tem testes que avaliam uma única mutação e a gente tem testes que avaliam 400 mutações. Uhum. Então assim, cada teste desse tem uma indicação. Por exemplo, uma mulher que tenha essa história rica em câncer de mama e ovário, ela tem o que a gente chama de síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. Existem mais ou menos uns 7 ou 8 genes conhecidos que, quando tem mutação neles, favorecem a síndrome de câncer de mama hereditário. Então, a gente precisa de um painel que envolva pelo menos esses 7, 8, certo? Agora, por exemplo, se uma paciente tinha indicação de fazer o teste, ela fez um teste lá que tem 7, 8, 10, 50 genes, e ela identifica uma mutação específica num gene, a filha dela, a irmã dela, só precisa fazer o teste daquele gene específico. Ela não precisa fazer um mapeamento amplo, porque você já identificou qual que é o gene que naquela família produz aquela consequência. Então, tem testes com poucos genes, tem testes com muitos genes, e todos eles têm a sua indicação. Então, cada caso ele precisa ser analisado individualmente. Uma coisa que nos Estados Unidos acontece, por exemplo, e que ainda não acontece aqui no Brasil, é que qualquer indivíduo, ele pode, na farmácia ou no mercado, comprar um kit, onde ele, com um cotonete, faz uma raspagem dentro da boca, bota no frasco, põe no correio, isso vai para uma empresa, e essa empresa analisa 30 mil genes. Independente de doença que você tem, independente de pedido médico, independente de nada. Isso é uma opção. Nos Estados Unidos, o indivíduo ele tem essa opção. Uhum. Qual é o problema dessa opção? Todos nós temos mutações. Todo mundo tem mutações. Nem toda mutação em um gene causa doença. Aliás, a minoria delas causa doença. Então, quando você faz um teste não orientado por uma indicação clínica, ou seja, não tem nenhuma razão para você fazer aquele teste, você está fazendo ele por curiosidade, e você está testando 30 mil genes, 20 mil genes, certamente você vai receber um resultado com várias mutações. E aí o problema é, o que é que significam aquelas mutações?
E a resposta normalmente do geneticista, do oncologista é: não sabemos. Nós não sabemos o que é que essa mutação específica que foi encontrada em você significa, porque muitas vezes são mutações que nunca foram descritas, nunca foram encontradas em mais ninguém. Então elas causam alguma doença? Ninguém sabe. Precisa fazer algum tratamento? Ninguém sabe. Então é uma coisa um pouco temerária, né? A gente se preocupa um pouco com essa liberdade de fazer testes genéticos sem indicação também. Tem às vezes algumas vantagens quando você consegue cruzar algumas mutações e elas dão um parecer mais favorável para desenvolver tal Perfeito. doença. Se o seu teste mostrar que você tem uma mutação que a gente chama de patogênica, né? Aí você sabe, essa mutação causa uma doença. E isso vale não só para câncer. Sim, Por sim, exemplo, você pode fazer esse teste aleatório e ele vira uma mutação num gene que causa Alzheimer. Sim, justamente. Mas aí você fala, não tem nenhum caso de Alzheimer na minha família. O que significa eu ter essa mutação? Bom, ninguém sabe o que significa. Se você vai desenvolver... Agora, se você fala, não, deu uma mutação num gene do Alzheimer. Eu tenho um vô que teve Alzheimer. E você vai no geneticista, ele vê aquela mutação, ele cruza com os bancos de dados internacionais e fala, não, realmente, essa mutação que foi achada em você é uma mutação que causa Alzheimer. Então você precisa parar de fumar, deixar de ser sedentário, emagrecer, porque são as coisas que a gente pode fazer para modificar. É agora onde entra uma informação muito importante que eu costumo dar para todos os meus pacientes. Existem fatores genéticos e existem fatores epigenéticos. Perfeito. E a epigenética, para quem não sabe, né, a genética é o fator hereditário, é o fator que você adquire dos seus antepassados. Mas o fator epigenético é o que são os fatores que externos, ou seja, tudo aquilo que fora do fator genético, do fator hereditário, pode influenciar na sua vida em desenvolver uma ou outra doença. Perfeito. E eles são fatores importantíssimos. A gente vê isso, eu costumo falar isso para meus pacientes, não quer dizer porque você teve câncer de próstata, ou porque seu pai teve um câncer de próstata, você vai desenvolver. Vamos ver como era o perfil do seu pai, por que ele desenvolveu. Estilo de vida, dieta, entendeu? Vícios, tudo que favoreceu ele desenvolver o câncer, entendeu? E você tem um peso maior, você tem uma chance um pouco maior do que a população normal em desenvolver essa doença, isso é fato, por conta do fator hereditário, do fator genético. Mas se o fator epigenético for muito presente na sua vida, te botando nesse mesmo caminho, a chance de você desenvolver é muito maior. Muito maior. E isso para qualquer doença, como você acabou de falar, não só para o câncer, por exemplo, para diabetes. Perfeito. Uma doença que a epigenética influencia muito. Sim. Entendeu? Eu posso ter tido meu pai diabético, meus avós diabéticos, mas eu com certeza irei ser diabético se meu estilo de vida for muito forte na questão de desenvolver diabetes. E eu acho que isso tem acontecido também hoje com doenças como o Alzheimer, por exemplo. O Parkinson também é outra doença. certeza. Doenças neurológicas, e você muitas vezes fala, poxa, mas por que eu desenvolvi essa doença? Então, ou seja, essa questão de realmente você, por exemplo, em países como os Estados Unidos, você ter essa facilidade, né, de fazer um cotonete, um swab, colocar dentro de um potinho e mandar em um laboratório te dar um mapeamento genético, te dando 30 mil, 40 mil possibilidades de mutações, realmente, na mão de um paciente, ainda mais um hipocondríaco, Sim, isso assim. deixar o paciente desesperado. Não, e isso causa transtornos gigantescos na vida de algumas pessoas. Porque você imagina que você faz um teste desse, sem indicação, e vem lá a mutação num gene que causa câncer X. Né? E aí, câncer de mama, vamos dizer, eu tenho que fazer como a Angelina Jolie, eu tenho que fazer a retirada das mamas? Né? Se for no médico e o médico dizer, olha, nós não sabemos o que você tem que fazer, isso é uma coisa que você vai ter que carregar o resto da sua vida, essa dúvida. Então, eu acho que a gente ainda faz de uma forma mais correta aqui no Brasil, que é indicar testes genéticos por indicação, por suspeita, por patologias, né, com orientação médica, porque a gente evita esses transtornos, essas dúvidas todas. Então esse é o caso da Angelina Jolie, hoje em dia cada vez mais frequente. Muitas mulheres hoje em dia, Lídia, voltando a esse ponto, né, câncer de mama, Angelina Jolie, muitas mulheres, principalmente as mais jovens,
que desenvolvem câncer de mama, hoje muitas delas chegam no consultório querendo fazer já a mastectomia bilateral, fazer a cirurgia retirada das duas mamas. Às vezes é um câncer de mama pequenininho, precoce, né, que poderia fazer uma cirurgia pequenininha, conservadora, de recuperação rápida, volta a trabalhar depois de uma semana, esteticamente fica ótimo, mas assim, por causa de alguns exemplos, né, famosos ou não, às vezes pessoas conhecidas, amigas, muitas mulheres elas já chegam, doutor, eu quero tirar as duas mamas. E às vezes a gente é que tem que tentar convencer a paciente que isso não é o melhor para ela. Né? Quer dizer, se você não tem nenhum fator de risco acima da média, como uma mutação dessas, é muito melhor que você faça a menor cirurgia possível. A recuperação é muito melhor, esteticamente fica bom, e o resultado que a gente fala oncológico, ou seja, cura do câncer, é o mesmo, se aquela cirurgia menor foi corretamente indicada. Então, esse é um outro ponto interessante da gente estar informando a população, que os tratamentos de câncer, cada vez eles ficam menos intensos. Cada vez eles ficam menos mutilantes, menos pesados, né? A oncologia clínica e cirúrgica, ela tem evoluído muito no sentido de cirurgias menores, cirurgias por métodos menos invasivos, como a cirurgia por vídeo, a cirurgia robótica, né, onde a gente não faz mais aqueles cortes gigantescos, né? Os tratamentos clínicos, por exemplo, com quimioterapia. Hoje a gente já tem exames que ajudam a gente a separar as mulheres que precisam fazer quimioterapia das que não precisam fazer quimioterapia. Né? 10 anos atrás, a quimioterapia era um tratamento padrão para todas as mulheres após a cirurgia de câncer de mama. Hoje a gente tem ferramentas que ajudam a gente a definir melhor quem que precisa e quem que não precisa. Então, nesse sentido que a oncologia caminha, no sentido de tratamentos menos mutilantes, menos sofridos. Né? Hoje em dia tem mulher que trata de câncer de mama e o depoimento delas é que foi muito tranquilo o tratamento. Graças a Deus, é esse a direção na qual a gente está caminhando hoje em dia. Cleberson, com relação ainda a esses exames que podem nos auxiliar no diagnóstico do câncer de mama, ou então mostrar uma possibilidade, uma probabilidade maior, existem alguns marcadores tumorais também que são utilizados, né, na prática clínica para tentar ver se essa pessoa tem a presença desse marcador, diferente da mutação, né, que é um painel genético, mas é um marcador que pode ser feito no exame de sangue normal. Qual que é o peso desses marcadores hoje para câncer de mama? Nós sabemos que existem alguns aí que... Qual que é você como oncologista, qual seria a importância que você dá para um exame desse? Assim, quando a gente fala desses marcadores de câncer, como o Alide disse, a gente está falando de testes no sangue, né? Exames de sangue que procuram alterações que levam à suspeita de que tem um câncer em alguma região. Né? A gente tem alguns tipos de câncer que tem alguns marcadores, que tem alguns exames de sangue que nos ajudam. De um modo geral, a maioria desses marcadores, ele é muito pouco específico. O que isso significa? Que ele estar alterado não necessariamente quer dizer que a pessoa tenha doença, né? Por outro lado, tem um ou outro tipo de câncer que tem marcadores muito bons. Por exemplo, câncer de próstata. Né? O câncer de próstata ele tem no PSA um marcador muito bom, na média, comparado com os outros marcadores. Falando de câncer de mama, a gente não tem nenhum marcador, nenhum exame de sangue, de rastreamento, que seja bom o suficiente para a gente se basear nele. Então, assim, os marcadores que a gente tem para câncer de mama, sendo bem assim, direto, eles são muito ruins. Então, a gente não usa eles para rastreamento, a gente não usa eles para diagnóstico. Uma vez que a mulher tenha o diagnóstico feito de câncer de mama, é comum que a gente use alguns exames de sangue para avaliar se vale a pena ou não usar aquele marcador no acompanhamento posterior. Né? Por exemplo, ela está com câncer de mama, a gente faz o exame de sangue, ele deu alterado, aí ela vai tratar, aquele exame de sangue normaliza. Aí vale a pena continuar usando aquele exame de sangue depois. Mas antes do diagnóstico, não tem nenhum marcador de câncer de mama que nos ajuda. Por isso que a gente fica dependendo do exame clínico da mama e da mamografia. Essa é uma área de muita pesquisa, Walid. Assim, tem muita pesquisa no mundo tentando achar um bom exame de sangue que seja eficaz no rastreamento de câncer de mama, de câncer de intestino, de qualquer tipo de câncer. Mas é uma área que tem muito ainda a evoluir. Nós não temos bons marcadores ainda para exame de sangue no rastreamento de câncer de mama.
é uma pergunta que me fazem com muita frequência. PET scan tem uma importância, tem um peso importante para no acompanhamento ou no rastreamento para o câncer de mama? Essa é uma pergunta que no consultório todo dia a gente responde umas 3 ou 4 vezes. Todo dia. Inclusive eu gostaria que as pessoas que estiverem participando do programa, que quiserem enviar suas perguntas, já recebemos várias perguntas aqui e várias foram respondidas no meio desse bate-papo nosso. Sim, aqui. Enquanto você vai respondendo aqui, eu vou olhando as perguntas. Então, muitas já foram respondidas que são praticamente dentro daquilo que a gente está conversando, né? Até porque hoje a gente está deixando mais para esclarecer dúvidas a respeito e conduzir o programa, porque é um oncologista que está falando. Semana passada era uma ginecologista, a médica que recebe as pacientes, que vai fazer o exame delas, que vai dar o primeiro atendimento para essas mulheres com suspeita ou não, né? Que depois vão encaminhar para o tratamento com um especialista, no caso vai ter acompanhamento seu e tudo mais. Mas assim, as pessoas continuem mandando suas perguntas, continuem participando do programa para que a gente possa tirar a dúvida, porque essa é a finalidade nossa aqui, tá? Mas eu queria só, antes que você respondesse essa pergunta, eu vou precisar chamar o comercial, que é rapidinho, só para a gente poder também contemplar os nossos patrocinadores desse programa, porque graças a eles esse programa vai ao ar todas as terças, às 19 horas, às quintas, às 8 e aos sábados, às 14 horas. Então, fiquem aí, não saiam da frente da TV, que já já estaremos de volta com o Dr. Kleberson Queiroz, falando agora de PET scan para câncer de mama. Vamos tirar essa dúvida. A gente volta já já. Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica deliciosa para vocês e super saudável. É Fit. Nós temos um cardápio variado com as versões mais gostosas de todos os pratos que você mais adora. Você pode comprar pelo iFood ou pelos nossos telefones. Temos pratos deliciosos, nhoque, lasanha, estrogonofe, escondidinho. Fazemos bolos caseiros deliciosos de laranja, banana, cenoura com cobertura de chocolate. Portanto, peça um dos nossos pratos deliciosos. Ligue agora! Olá, eu sou Andréia Oliveira do Alphaville Buffet e estou aqui para mostrar uma grande novidade para você. A novidade é o nosso espaço Alphaville Garden, totalmente decorado, já com som e iluminação, para casamentos, 15 anos, bodas, aniversários e eventos empresariais. Esse espaço Alphaville Garden para até 300 pessoas. Um espaço maravilhoso, com ar-condicionado central e toda estrutura. Venha fazer a sua festa no Alphaville Buffet, com a qualidade que você conhece. Nós somos sempre a sua primeira escolha.
Seu prédio está seguro? Portaria remota 24 horas da New Line. Segurança e economia de até 70%. É prático e moderno. newlinesegurança.com.br. É isso aí, estamos de volta aqui com o programa Show de Saúde pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Hoje o nosso convidado é o Dr. Cleberson Queiroz, médico oncologista, que está tirando todas as dúvidas e trazendo informações importantes e relevantes a respeito de câncer de mama. Esse é o mês do Outubro Rosa, um mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Então é um mês que o programa Show de Saúde dedica a todas as mulheres brasileiras, tentando levar o máximo de informação para que elas possam entender um pouquinho mais a respeito dessa doença, que hoje é a doença que mais atinge as mulheres em termos de doenças oncológicas, de câncer, perdendo apenas para o câncer de pele não melanомatoso. Não é isso, Cleberson? Perfeito, informação correta. Hoje o câncer de mama ele é o mais incidente depois do câncer de pele, né? E em número de mortes, é o câncer número 1? O câncer de mama, ele Nas ainda mulheres? é o número 1 pela incidência muito elevada, né? Assim, se você olhar a proporção de mulheres que morrem de câncer de mama, comparado com o número total de casos, é uma proporção menor, né? A maioria das mulheres com câncer de mama são curadas de câncer de mama. Mas a incidência é tão grande que mesmo sendo uma proporção pequena de mulheres que perdem a vida, no final isso dá um número muito grande ainda, né? Então é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Câncer em mulheres, assim como de próstata no homem, Exatamente. de mama na mulher, Isso. né, Cleberson? Então, assim, por isso a importância do tema, a importância da gente estar massificando informação a respeito desse assunto importante e bastante relevante para a sociedade mundial, sociedade brasileira e, logicamente, para a nossa sociedade mato-grossense e cuiabana. Então, nós estávamos falando agora há pouco aqui no último bloco, no bloco anterior, a respeito de exames de peso para diagnosticar ou para seguir, entendeu? E o Cleberson acabou dando uma explicação muito importante até para as pessoas que, por um acaso, já tiveram a doença ou têm e estão em tratamento, entenderem um pouquinho mais. Às vezes não ficam só com aquela informação de consultório, né, Cleberson? E aqui a gente consegue explorar um pouquinho mais, explicar um pouco mais o porquê de cada exame. E você iria explicar no bloco anterior, eu pedi para que você deixasse para agora, para a gente poder parar um pouquinho para os comerciais, a respeito do PET scan. E você falou que é uma pergunta muito frequente no consultório. O que você tem a dizer para quem está nos assistindo a respeito desse exame chamado PET scan? Como funciona o PET scan e se ele tem uma relevância para o câncer de mama? Correto. Bom, como eu disse, é uma pergunta muito frequente nos consultórios mesmo. E assim, não só relacionada a câncer de mama, qualquer tipo de câncer, né? Então, assim, o PET scan ou o PET-CT é um exame que já tem aí bem uns 10 anos que a gente tem ele disponível. É um dos exames mais recentes do arsenal médico, né? Se você comparar com ressonância magnética, tomografia, tudo isso está aí já há uns 30 anos.
O PET-CT ou o PET-scan é um exame que está aí há uns 10 anos, assim, amplamente disponível. E até por ser um exame mais novo, um exame muito novo, existe uma ideia geral de que ele é um exame que vê tudo, né? Então, normalmente, o paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele ou leu na internet, ou teve conhecimento de algum parente, familiar, um amigo que fez esse exame. Então, é frequente ele trazer, doutor, eu não tenho que fazer o PET-scan, já que eu estou com câncer. E assim, nos dá a oportunidade de esclarecer um pouco sobre esse exame. O PET-scan, ele é uma tomografia que ela é feita com a administração de um contraste antes do exame, diferente da tomografia convencional, onde você recebe o contraste durante o exame. No PET você recebe uma injeção, que é o contraste 2 horas antes do exame, e essa injeção ela tem um contraste que ele é feito de glicose, de açúcar. Então, qual que é o princípio desse exame? Os tecidos do nosso corpo que consomem muito açúcar captam aquele contraste. E quando, depois de 1 ou 2 horas, é feito a tomografia vai ver aonde que aquele açúcar marcado ficou concentrado. Então, esse é o princípio do funcionamento do PET. Por que ele é usado em oncologia, né? Por que ele é usado em pacientes com câncer? Porque o câncer, como é um tecido onde as células se multiplicam muito, elas usam muita energia, então elas usam muita glicose, usam muito açúcar. Então, de um modo geral, onde eu tenho um câncer que se multiplica muito, o açúcar do contraste vai concentrar ali. E na hora que eu faço a tomografia, eu descubro aonde está concentrado o açúcar e eu deduzo que naquela região eu tenha câncer. Então, esse é o princípio geral do PET-scan ou PET-CT. Onde estão as vantagens desse exame? É que, num paciente que eu tenho diagnóstico de câncer, às vezes eu faço uma tomografia ou um ultrassom e ele pode achar alguma alteração que me deixa em dúvida se aquela alteração é do câncer ou não. Por outro lado, o exame ultrassom, tomografia, ele pode achar uma alteração que não deixa dúvida. Aquela alteração é relacionada ao câncer. Neste caso, onde eu não tenho dúvida que a alteração é do câncer, não tem uso para o PET-scan, porque eu já tenho um exame que me traz uma alteração que mostra que é câncer. Agora, naqueles casos onde um exame convencional deixa dúvida se é ou não câncer, é naquele caso onde o PET-scan se aplica com perfeição. Porque aí eu vejo se naquela alteração que eu já suspeitava que podia ser câncer, se ela capta aquela glicose do contraste, eu concluo que aquela alteração é um câncer. Esse é o princípio de funcionamento e a vantagem desse exame. Qual é a desvantagem desse exame? E isso as pessoas não costumam achar quando elas pesquisam na internet. A desvantagem do PET-scan é que a concentração de glicose ela pode acontecer em outras coisas, não só em câncer. Por exemplo, se a pessoa tem uma inflamação naquela região, a glicose também vai acumular naquela região. Se a pessoa tem uma infecção naquela região, a glicose também. Se a pessoa fez uma cirurgia recente, a glicose também vai acumular naquela região. Então, é um exame onde ele pode dar falsos positivos, ou seja, mostrar uma alteração que não tem nada a ver com câncer. Então, de novo, como todo exame, ele precisa ser bem indicado, né? O profissional de saúde ele tem que saber qual é a pergunta que ele quer que aquele exame responda. Se ele pedir esse exame sem ter uma boa pergunta, se ele vier negativo, talvez isso não ajude. Se ele vier positivo, talvez isso não ajude. Pode, pelo contrário, criar problema. Vamos imaginar uma situação. A pessoa faz um PET-scan que ela não tinha necessidade de fazer. Eu tenho uma paciente, se ela estiver nos assistindo... Se ela estiver nos assistindo, ela vai se reconhecer com essa história. Eu tenho uma paciente atualmente em que ela foi levar a mãe para fazer um PET-scan, porque a mãe tinha uma indicação de fazer o PET-scan, e ela decidiu ela também fazer o PET-scan. Quando ela chegou lá, ela perguntou quanto é que era o exame, fez o exame ela também. O exame da mãe dela não deu nada, e o exame dela deu uma alteração. Isso ela estava em São Paulo, ficou uma semana sem dormir, até conseguir vir até o consultório. E a gente analisou a alteração e era um torcicolo, uma inflamação no músculo do pescoço. É isso que apareceu no PET-scan dela, não tinha nada a ver com câncer.
Então, esse é um exemplo real que ilustra, né, as vantagens e desvantagens desse exame. Então, de um modo geral, o PET scan é um exame usado em pacientes com diagnóstico de câncer, quando o oncologista tem alguma dúvida que o PET scan possa tirar. Ele não é um exame de rastreamento, não se faz PET scan para descobrir que tem câncer, ele não tem essa indicação, ele não tem esse poder, essa capacidade. E, às vezes, quando a pessoa também fez o seu tratamento, ficou curada do câncer, às vezes ela fica com aquela pergunta, será que eu devo ficar fazendo PET scan agora que eu já terminei o meu tratamento de câncer? Normalmente a resposta é não. Não é um exame que a gente costume usar como acompanhamento. É um exame para retirar dúvidas. Então precisa a dúvida existir para poder haver indicação do exame. Tá aí, então está respondido então qual a finalidade de um exame, que muitos pacientes chegam no consultório mesmo nos perguntando a respeito da importância. Walid, muitos chegam com o resultado. Já com resultado. Assim, não tinham muita indicação de fazer, mas fizeram, como essa paciente que eu mencionei de exemplo, e já chegam com um resultado. Aí cabe a gente desfazer a confusão que o exame causou. Kleberson, e hoje, em termos de... Aí agora é o que realmente, assim, eu acho que vai poder trazer alívio, vai trazer conforto a muitas pacientes com relação ao tratamento do câncer de mama. Não precisamos entrar especificamente, por exemplo, na cirurgia, que isso aí vai ficar para o mastologista. Eu vou trazer um mastologista na última semana. Vem um mastologista para falar de tratamento cirúrgico de câncer de mama, entender o que pode ser feito durante a cirurgia, quais são as técnicas. Mas a paciente que precisa de uma complementação. Certo. O que nós temos hoje de novidade? O que avançou? O que melhorou no tratamento oncológico dessas pacientes? Perfeito, Olivia. Essa é uma pergunta muito importante, nos permite esclarecer. De um modo geral, a oncologia e os tratamentos oncológicos, eles caminham no sentido da personalização, né, do tratamento personalizado. Há coisa de uns 20 anos atrás, todas as pacientes com um certo tipo de câncer faziam o mesmo tratamento. Né? Quer dizer, quem tinha câncer de mama fazia esse tratamento, a outra com câncer de mama fazia o mesmo tratamento. E cada vez mais a gente descobriu que câncer de mama não é uma doença. São várias doenças que se apresentam como um câncer naquele órgão, naquela glândula na mama. Então, hoje em dia, a gente tem a capacidade, através de exames, de identificar o tipo, o subtipo do câncer de mama de cada mulher. E de acordo com essa característica individual daquela doença, junto com as características individuais de cada paciente, a gente consegue propor um tratamento direcionado para aquela paciente. Então a gente costuma dizer, né, quando uma paciente chega e muitas vezes ela já tem uma conhecida ou uma parente que teve câncer de mama, uma das primeiras coisas que a gente fala é: esquece tudo que você ouviu falar de tratamento de câncer de mama. Porque é muito pouco provável que o tratamento que você ouviu falar vai ser exatamente o seu tratamento. Mas vamos tentar exemplificar isso um pouco melhor. Como eu disse no bloco anterior, os tratamentos de câncer eles têm caminhado também para ficar menos pesados para os pacientes. Então, quando o mastologista vier falar de cirurgia, ele vai falar muito da redução do tamanho das cirurgias. Falando um pouco, por exemplo, dos complementos de tratamento. Né? É muito comum que a mulher com diagnóstico de câncer de mama, ela precise de cirurgia. A cirurgia é um tratamento obrigatório quando o tratamento tem intenção de curar a paciente. Em algum momento é preciso fazer a cirurgia. E a maioria das mulheres com câncer de mama vão precisar de complementação com medicamentos. Esses medicamentos eles podem ser quimioterapia ou eles podem ser outros tipos de medicamentos. Né? A gente fala muito, quando fala de tratamento de câncer com remédio, a gente fala muito de quimioterapia. Mas, na verdade, hoje em dia, a gente tem vários outros tipos de remédio, além da quimioterapia, para o tratamento do câncer de mama e de outros tipos de câncer também. Então, assim, hoje, 2020, né, uma mulher com câncer de mama, a gente pode fazer exames no material que é retirado do tumor, estudar melhor aquela doença e definir se ela precisa ou não de quimioterapia. Então, hoje, existe uma população de mulheres que não precisa de quimioterapia. Faz a cirurgia e não há necessidade de quimioterapia. É a maior parte dos casos? Ainda não.
É a menor parte dos casos, mas existe esse grupo. E que antigamente todas faziam quimioterapia, porque a gente não sabia diferenciar as mulheres que precisavam das mulheres que não precisavam. Para aquelas que precisam, hoje em dia os protocolos, os esquemas de tratamento, eles ficaram mais curtos e mais focados em cada tipo específico de doença. Então, tempo atrás, toda mulher fazia 8 aplicações de quimioterapia. Hoje, muitas mulheres fazem 4, fazem 3. Né? As medicações usadas no tratamento, elas melhoraram muito. Então, às vezes, mesmo tratamentos mais longos, são tratamentos muito mais brandos, com muito menos efeitos colaterais. É claro que esses avanços não se aplicam a 100% dos casos. Ainda existem aqueles casos que precisam de tratamentos mais pesados. E com que objetivo? Né? Por que a gente faz um tratamento pesado? Porque o risco da doença é muito grande. Então a gente precisa reduzir esse risco. Então quando a gente fala de quimioterapia, de bloqueio hormonal, de radioterapia como complemento da cirurgia, todos esses tratamentos reduzem o risco dessa doença um dia voltar. E é isso que a gente quer quando tem o diagnóstico de câncer de mama. É a gente fazer um tratamento que livre aquela mulher para sempre de câncer de mama. Essa é a ideia. Então, outro sentido, tem hoje em dia alguns medicamentos não quimioterápicos que substituem a quimioterapia. Então, às vezes a paciente precisa de um complemento de tratamento, mas naquele caso específico dela, esse complemento pode ser com outro tipo de medicação e não com quimioterapia. Né? Então, é nesse sentido que os tratamentos avançam, tratamentos mais limitados, tratamentos menos associados a efeitos colaterais. Os remédios que nos ajudam a combater os efeitos colaterais melhoraram muito. Então, hoje em dia, é comum que mulheres façam quimioterapia, por exemplo, e não tenham náusea, não tenham enjoo, né, que era uma coisa inimaginável há uns 20 anos atrás. Muitas mulheres fazem o tratamento e não têm enjoo. Né? A gente pode falar um exemplo, por exemplo, que é a queda de cabelo, né? Essa queda de cabelo a gente sabe que para a paciente é muito importante, porque apesar da paciente com câncer de mama normalmente ser uma guerreira, ser uma mulher muito forte, o impacto visual do tratamento de quimioterapia sempre foi muito pesado. Né? Hoje em dia a gente tem protocolos de quimioterapia que não causam queda de cabelo. Hoje em dia a gente tem tratamentos complementares que podem reduzir a queda de cabelo a ponto de não ser perceptível para as pessoas que veem você na rua. Por exemplo, dando um exemplo, hoje em dia a gente tem à disposição a crioterapia. Crioterapia é você, durante a administração do remédio, usar uma touca gelada, e essa touca ela resfria o couro cabeludo, e durante a administração do remédio, esse resfriamento faz aquela vasoconstrição, né? Os vasos sanguíneos encolhem naquela região, e o remédio não atinge o bulbo capilar, não atinge o cabelo. Isso reduz 70% a 80% a queda de cabelo. Então, às vezes, o cabelo da mulher fica um pouquinho mais ralo. Mas quem vê ela na rua nem percebe. É muito comum que a mulher que faz esse tratamento, ela fala, doutor, no meu trabalho, estão querendo que eu trabalhe normalmente, porque estão falando que eu não estou fazendo quimioterapia, meu cabelo não caiu. Né? A gente tem Sabrina Parlatore, a gente tem várias mulheres famosas que fizeram tratamento de câncer de mama e o cabelo não caiu. Né? Então, assim, as evoluções nos tratamentos todos vão no sentido de deixar a vida da mulher mais confortável, fazer um tratamento mantendo a qualidade de vida, mas, Walides, sem perder o foco principal. Sim. O foco principal é curar o câncer. Né? A gente não escolhe, na hora de decidir qual é a quimioterapia que a mulher precisa fazer, a gente não escolhe baseado em cair ou não cair cabelo. Né? Tem até um remédio que não cai cabelo, mas se para o seu caso o remédio mais eficaz é aquele que cai cabelo, nós usamos o remédio que cai cabelo e usamos a crioterapia para reduzir a queda de cabelo. Os resultados são bastante interessantes da crioterapia. Então, resumidamente, é assim que os tratamentos têm evoluído. Radioterapia é um tratamento que usa energia, raio-x, né, normalmente como um complemento à cirurgia. Antigamente, as radioterapias causavam queimaduras de pele, às vezes causava inflamação no pulmão, por trás da mama, e hoje em dia a radioterapia evoluiu demais. Os equipamentos de radioterapia permitem tratamentos precisos, focados no alvo de tratamento. Então os efeitos colaterais da radioterapia diminuíram muito também. Então isso tem acontecido de um modo geral, né, no tratamento de doenças oncológicas, e assim, hoje em dia a gente vê as mulheres fazendo esses tratamentos
e na maioria das vezes se surpreendendo, né? É muito comum a gente ouvir da paciente, doutor, eu achei que ia ser bem pior. Né? Por isso que a gente sempre tenta dizer, olha, esquece tudo que você está ouvindo falar, tudo que você está lendo na internet, vamos focar no seu tratamento, porque o seu tratamento não é o da paciente do lado, mesmo que a doença tenha o mesmo nome. Né? Câncer de mama é câncer de mama, mas podem ser cânceres de mama totalmente diferentes, e o tratamento necessário também ser totalmente diferente. Em termos de linhagem celular, tem muita diferença, Cleberson, entre os tipos de câncer? No câncer de mama existem alguns tipos diferentes de linhagem ou não todos eles? Como, por exemplo, estou perguntando porque minha experiência é muito grande com os tumores urológicos. Né? Eu vou citar um, por exemplo, que é o mais comum, que é o câncer de próstata. Existe o sarcoma, mas assim, o mais comum é o adenocarcinoma. Disparado, quase sempre esse é o caso. Isso, né? Então, mais de 95% dos casos é adenocarcinoma. É um tipo de linhagem só e pronto, acabou. O que muda é o grau de diferenciação celular só, que nós sabemos que é isso aí que vai dizer se o tumor é mais agressivo ou menos. Mas o tumor é aquele, o nome dele é esse e pronto, acabou. No câncer de mama, tem vários tipos diferentes ou também são pequenos, são poucos? Ok, essa pergunta é fantástica. Vamos ver se eu consigo... Eu só queria que você tentasse ser o mais conciso possível, porque nosso tempo já acabou, mas eu não podia deixar de fazer essa pergunta, já que você é o especialista nisso. Perfeito. Respondendo de forma objetiva, câncer de mama é um dos tipos de câncer com mais diversidade de subtipos histológicos, subtipos biológicos, né? Assim, o câncer de mama, a maioria deles é um tipo de adenocarcinoma também. Só que diferente da próstata, mesmo aparentemente sendo a mesma doença, quando você estuda a imunohistoquímica, os testes que veem a biologia da doença, você separa o câncer de mama em 6 ou 7 categorias diferentes. Então, mesmo que aparentemente na biópsia vem o mesmo nome, doutor, mas a minha colega ela teve o mesmo carcinoma ductal invasivo que eu tive, o nome da doença é o mesmo. Mas quando você estuda a profundidade da natureza da doença com exames mais aprofundados, você descobre 6, 7 tipos de doenças diferentes. E cada uma delas com uma particularidade de tratamento. Algumas precisam de mais quimioterapia, algumas precisam de mais radioterapia, algumas não precisam de quimioterapia nem radioterapia. É só tratamento com comprimido, então realmente é uma doença muito diversa. E assim, isso reforça aquela questão do tratamento individualizado. O tratamento ele é para cada uma mulher, é um tratamento diferente. E é isso que dá um tratamento mais eficaz, né? Quando a gente trata a pessoa com o que ela precisa. Não com o que todo mundo recebe de tratamento, né? Então eu acho que todas as perguntas, toda a conversa que nós tivemos aqui foi muito importante e foi muito esclarecedora. Eu quero só te agradecer. Perfeito. Mas essa aqui eu acho que foi importantíssima, foi fundamental, até porque as pessoas que, porventura, né, infelizmente, por questões, como nós falamos, hereditárias, por questões epigenéticas, né, tiveram ou estão passando por uma situação dessa hoje, com um diagnóstico, com a suspeita de câncer de mama, estão tendo a oportunidade de ter uma explicação muito importante dada pelo Dr. Cleberson, médico oncologista com doutorado na Inglaterra, que tem uma qualidade técnica que eu não vou nem citar aqui todas, Cleberson, só tenho a te parabenizar. Obrigado, pelo tamanho do teu currículo, mas que realmente está levando informação muito importante para essas mulheres, que é entenderem que realmente o tratamento ele é muito individualizado. Por haver linhagens diferentes do mesmo tipo de tumor, né, subtipos celulares, entendeu, que chegam aí a 6, 7, como você falou, isso aí faz com que você consiga individualizar e cada uma ter um tipo de tratamento, às vezes, infelizmente, tendo que ser mais agressivo um pouco, né, nós estamos falando em medicações, em quimioterápicos, em efeitos colaterais, e muitas vezes não. Né? Então, exatamente. Acho que isso é um dado importantíssimo que tem que ser passado para todos aqui que estão nos assistindo. Bom, Cleberson, infelizmente, parece até que não foi 1h30 de programa, porque foi tão rápido, passou muito rápido, tirando os 10 minutos da propaganda eleitoral. Mas eu quero te agradecer mais uma vez e gostaria que você fizesse suas considerações finais.
Lidia, agradeço novamente a oportunidade. Assim, o Outubro Rosa para nós realmente é um mês muito importante, né? A gente sai um pouco do foco do atendimento e vem para o foco da educação. Né? É um mês onde a gente tem a oportunidade de falar diretamente com as pessoas, de uma forma mais simples, mais direta. Então, assim, a gente se coloca à disposição no que precisar. Obrigado. E só para ficar claro, Dr. Cleberson hoje está onde, Cleberson, mesmo? Sua clínica? Hoje o nosso grupo atende na Oncocenter, na Avenida Mato Grosso, número 188, uma equipe ampla. Estamos ali à disposição também para o que precisar. Maravilha. Então, gente, é isso. Quero agradecer mais uma vez ao meu colega, amigo, Dr. Cleberson Queiroz, por ter disponibilizado seu tempo em vir aqui, trazer informações importantíssimas a respeito, principalmente do ponto de vista de um oncologista clínico, de uma doença que realmente é muito séria, tem uma incidência, uma prevalência muito grande no nosso país e também no nosso estado. E dizer que está aí o Cleberson com a equipe dele, está à disposição para todos aqueles que, porventura, precisarem tirar dúvida. Quem quiser, está aí o telefone nosso aqui do programa, mande suas mensagens, eu envio para ele. Se quiser procurá-lo também, ele está aí no endereço que ele falou da Oncocenter, lá na Avenida Mato Grosso, à disposição de todos vocês. E, mais uma vez, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, levando o que há de melhor em informação de saúde para todos vocês que nos acompanham, em casa ou no trabalho, pela TV Mato Grosso ou pelas redes sociais da TV. Muito importante a participação de vocês. E dizer que esse programa ele acontece ao vivo todas as terças-feiras, às 19 horas, e repete às quintas, às 8 horas da manhã, e aos sábados, às 14 horas. Então, quem não teve a oportunidade de assisti-lo hoje, está aí. Na quinta-feira, às 8 e no sábado, às 14 horas. Quero agradecer a toda a nossa equipe técnica, nosso diretor do programa, Barone Guerra, nosso músico, Rodrigo Mangalarga, que também hoje não está presente por motivos pessoais. Mandar um abraço para todos eles e, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela participação e pela audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Meu muito obrigado.